Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast Aquela Peça. Hoje convidamos-vos a vir connosco numa verdadeira Jolly Holiday porque vamos falar sobre o musical Mary Poppins. Como muitos saberão, o musical e filmes da Mary Poppins baseiam-se nos livros da escritora P.L. Travers e começaram a ser escritos em 1934. Mais tarde a história teve duas adaptações para o cinema, a primeira em 1964 e a segunda já em 2018, bastante recente. Um pouco a história do filme original foi adaptada mais tarde para o West End em 2004 e depois foi para a Broadway em 2006. Nós tivemos o prazer de ver este musical duas vezes, portanto é um musical que nós repetimos e vimos a primeira vez em 2019, ainda numa preview, e depois vimos em 2022, já quase quando o musical estava prestes a abandonar o West End. Foi um musical que nós apreciámos tanto que quisemos repetir e ficou para a história dos musicais que nós vimos. Sim, e é um musical extraordinário e apesar de, eu acho que como muitos outros musicais, eu pelo menos associava um bocadinho a um musical clássico, mas o musical é bastante moderno em comparação com o filme. Há outros filmes que já existem a par da Mary Poppins, não é? Filmes musicais antigos, o filme da Mary Poppins, a primeira produção da Disney, lá está, de 1964, por isso é um filme bastante antigo e era uma altura em que se produziam bastantes musicais. Mas muitas vezes ou já vinham do teatro ou foram produzidos em teatro logo a seguir e, portanto, a Mary Poppins não era esse caso. O musical é bastante mais tarde, é bastante mais moderno e, apesar disso, eu associava sempre a uma versão de musical clássico e queria ver como é que aquilo era em palco. E é muito engraçado porque acaba por ser diferente do filme, mas ainda acaba por ser diferente do segundo filme, que a história é diferente na sua totalidade e as músicas. E, portanto, eu acho que vale mesmo a pena ter esta versão em palco porque, apesar das músicas nos serem familiares da versão clássica, que provavelmente todos nós já passámos os olhos por elas, quem gosta de musicais, é mesmo um filmezão clássico. A versão do musical é bastante diferente e aquelas músicas a que nós estamos habituados ganham uma vida completamente diferente em palco. Algumas são maiores, outras são mesmo a própria narrativa da música. Acontecem coisas diferentes em palco e eu tinha muita curiosidade por ver este clássico reinventado. Portanto, também é isso que faz um musical, não é?
Exatamente. E este musical tem muitas coisas desse género, tem muitos momentos assim que não percebemos como é que acontece e que nós tentamos descobrir, e nós vimos duas vezes, e das duas vezes, na segunda vez ainda estávamos mais atentos para tentar descobrir estas ilusões e não percebemos. Certamente as pessoas lembram-se que até no filme a Mary Poppins retira um conjunto de coisas da sua mala para decorar o quarto onde vai ficar a dormir com as crianças que vai cuidar. E no musical há uma cena semelhante, só que ainda é mais impressionante, porque claro que no filme pode-se fazer tudo isto com efeitos especiais e com edição. Ali é feito em direto à nossa frente e acontece precisamente a mesma coisa. Ela retira coisas de um saco de plantas e outros objetos, candeeiros e coisas do género. O miúdo que faz de Michael chega-se a meter por baixo do saco enquanto ela está a tirar coisas, e aquilo é claramente uma técnica de ilusão que nós ficamos sem perceber como é que eles estão a fazê-la. Nunca conseguimos perceber. Nós até estávamos, tenho uma ideia, na segunda vez um bocadinho mais à frente e tentámos mesmo estar atentos, deixa lá ver como é que esta cena é feita, e não percebemos. Mas ainda bem, não é? Só significa que eles nos conseguiram iludir mesmo e achar que a Mary Poppins existia e que era mesmo uma criatura mágica que voava num chapéu de chuva, que é a magia do teatro, não é? Já porque é a atriz que está a fazer o Wicked agora em Londres, e eu creio que nós falamos sobre isso no episódio do Wicked. É impossível descrever só vendo. Acho que é uma coisa que ficou para sempre gravado na nossa memória como uma das performances de teatro musical mais extraordinárias que eu já vi. Pela ilusão toda à volta, por tudo aquilo, pelo esforço físico, por tu ficares tipo, o que ele está a dançar no teto? Credo, é extraordinário. E acho que, não sei, acho que nunca vimos nada semelhante. Aliás, eu ia dizer que uma coisa também engraçada que é, este musical é da Disney e os musicais da Disney tendem a ter uma semelhança bastante razoável com os filmes. Aqui o musical em palco afasta-se um bocadinho do filme, nomeadamente nas performances magníficas de sapateado e de música, portanto acrescenta muito ao filme. Às vezes nos outros musicais da Disney que nós já vimos, nem sempre isso acontece, a narrativa é sempre muito semelhante, apesar de também ser muito engraçado ver as cenas dos filmes em palco, mas eu acho que este é o mais diferente de todos. Sim, o plot é parecido, mas, por exemplo, as músicas são maiores, há mais desenvolvimento da história,
aparecem personagens que não aparecem no filme original. Há assim um conjunto de acrescento na história que eu acho que é benéfico. Até há músicas que têm a sua própria história que não acontece tanto no filme. Sim, e tem uma música própria também logo naquela altura, é verdade. O Frozen, mas como a Mary Poppins é uma história tão para adultos também, não é tão necessário como o Frozen, porque o Frozen é uma história super infantil. E se calhar quando passaram para musical tiveram a necessidade de fazer uma história mais interessante para adultos. No caso do Frozen. No caso da Mary Poppins, não foi tão necessário, porque já é uma história tão madura. Sim, a minha música preferida é uma música cá no final que não há no filme, nem há nada parecido no filme, porque eu creio que a narrativa do filme acaba muito no Let's Go Fly a Kite, que também é uma música que há no musical e que no musical também é muito gira, porque também tem outros diálogos e é engraçada. Mas a minha música preferida é uma música cá quase no final que se chama Anything Can Happen e é muito gira, pronto. É uma música que só de um musical e reflete um bocadinho aquela situação de que se as crianças acreditarem, se a mãe acreditar e se o pai acreditar, eles conseguem ser uma família realizada e gostarem muito uns dos outros, porem um pouco a família em primeiro lugar. Que no fundo é a mensagem do musical, não é? Que às vezes os fatores externos que influenciam as famílias fazem esquecer que a família é o mais importante e que os filhos crescem e que depois fica-se com pena de não lhes ter dado a atenção que eles queriam, etc. E o musical também roda à volta dessa mensagem. Essa música é assim a música de conclusão do musical, mas há outras giríssimas, sei lá, a adaptação do Jolly Holiday também é giríssima, é muito maior no musical e é giríssima. Claro que o Supercalifragilisticexpialidocious exato. É super giro também no musical, também é diferente. Também é diferente a história da música. Se bem se lembram no filme, eles vão assim para uma espécie de um mundo diferente e a Mary Poppins canta esta música. A Jane e o Michael ali, eles vão até uma loja que os ensina a fazer palavras e depois fazem esta palavra e é toda uma música à volta desta palavra que eles inventam. A própria palavra e a palavra ao contrário, pronto. E a música é toda à volta de soltar esta nova palavra. E pronto, há outros momentos no musical que não há no filme, como por exemplo a Mary Poppins a castigar as crianças em parte por tratarem mal os seus brinquedos e há todo um tribunal de brinquedos em relação às crianças. E eu até acho que, de certa forma, no musical a relação entre o pai e a mãe é muito mais evidenciada do que no filme, em que a personagem da mãe não aparece tanto, nem a relação deles. E no musical é dado muito mais importância. A mãe tem uma profissão que largou para ser mãe,
Portanto, há uma narrativa associada à mãe. A mãe tem uma verdadeira personagem, um verdadeiro contexto que no filme não existe, apesar da mãe no filme ser uma sufragista e ter assim uma situação política, mas não é muito explorada a narrativa da mãe. Ali no musical a mãe no musical era uma atriz que desistiu de ser atriz, e isso também faz parte daquilo que é, não é só a história do George Banks, o seu falhanço como banqueiro, e portanto eu acho isso muito engraçado, e há músicas que saem dessa narrativa um bocadinho mais moderna da Mary Poppins que são muito engraçadas de explorar. Eu acho que mesmo para quem não viu o musical, é giro andar pela playlist disponível no Spotify do musical em Londres, do musical gravado em Londres, que nós vimos, e ver as diferenças em relação ao primeiro filme da Disney de 1964, e ver, não só ver as diferenças das músicas que já existem no filme e que agora existem no musical, e conhecer estas músicas novas que são muito engraçadas e que têm uma mensagem um bocadinho diferente. Eu digo isto porque eu, antes de ver o musical, já conhecia as músicas do musical e percebia-as e percebia o contexto em que elas aconteciam. Por isso acho que uma pessoa, mesmo sem ter visto o musical e tendo visto o filme, consegue perceber o contexto em que estas músicas, que apesar de serem diferentes, existem. Apesar de, claro, se algum dia puderem ver o musical, vejam, porque é uma experiência extraordinária. É engraçado porque no mesmo teatro, anos antes, nós tínhamos visto o Aladdin, e o Aladdin também voava por cima da plateia. Lembras-te? No tapete do Aladdin eles também voavam por cima da plateia. Portanto, também é engraçado. Era no mesmo teatro, uma ilusão. Obviamente que é uma ilusão um bocadinho diferente, mas é um teatro onde gostam de pôr as pessoas a voar. Sim, para mim também tem um 5 por tudo, pelos atores extraordinários, pelo facto de termos visto uma versão 100% britânica, super britânica. Eu acho que é a forma mais interessante de ver a Mary Poppins, porque a Mary Poppins passa-se em Londres e, portanto, é uma história muito inglesa do início ao fim, nas falas e nos maneirismos, e estava tudo lá. A interpretação das crianças era fantástica, que também já falámos várias vezes sobre os child actors que fazem parte do teatro profissionalizado em West End. E, portanto, é sem dúvida uma das minhas peças preferidas. Acho que se a peça voltasse, eu voltava a querer ver. Definitivamente. É uma playlist que eu volto regularmente. A Mary Poppins aparece nas nossas músicas mais ouvidas do Spotify. Eu adoro as músicas antigas, as músicas novas, as músicas, ou melhor, as músicas que são só do musical, as músicas que são do filme. Adoro tudo. E, portanto, é um musical que é 5. Se houvesse 20, eu dava 20. É um musical extraordinário. E acho que aqueles que nós vimos, com aqueles atores em particular, que também conhecemos nessa altura, tivemos o primeiro contacto com eles nessa altura, vai ficar para sempre. Acho que podemos ver outra versão mais tarde, mas aquela era de facto especial, e é pena ter acabado. Mas pronto, tudo o que é bom acaba depressa. E certamente que vai voltar. Eles estão em tour agora, não é? Exato, há uma tour da Mary Poppins, portanto, se a apanharem, podem tentar. Não é a mesma coisa, não é com os mesmos atores, mas deve ser também extraordinária.
que é precisamente o Fantasma da Ópera, que nós já tivemos o prazer de ver em West End. Foi também dos primeiros musicais que nós vimos em West End. E depois eu tive o prazer de ver em Lisboa, mais que uma vez, quando veio a Lisboa, quando esteve em Lisboa em tour. É diferente a experiência de ver em tour e em teatro mesmo, porque o musical está muito concebido para ver num teatro. Mas falaremos disso tudo no próximo episódio. Posto isto, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram e TikTok. Para quem nos ouve no Spotify, a seguir também o nosso podcast para saberem quando sai cada episódio, às terças-feiras. E dizer-vos até ao próximo episódio, onde podem vir a descobrir aquela peça.